Mitsubishi A6M0 foi o fruto de uma concepção perfeita. Após seu primeiro voo em abril de 1939, apenas pequenas modificações foram feitas no projeto, que desenvolveu-se em frenética velocidade, e o novo caça foi introduzido na Marinha Imperial Japonesa apenas um ano depois, em 1940, sendo na época de sua introdução provavelmente uma das melhores aeronaves de combate do mundo. Com métodos de construção de ponta para o seu período, superava consideravelmente os outros modelos que veriam combate contra ele. Sua manobrabilidade lhe oferecia inúmeras vantagens no combate aéreo contra os mais potentes, porém consideravelmente mais pesados Grumman F-4F Wildcat, Brewster F-2A Buffalo, Curtiss P-36 Hawk e modelos mais antigos de aeronaves soviéticas, americanas e britânicas. Os primeiros combates do Zero ocorreriam com o 12º Rengokukai na China, em um embate onde 13 Zeros de pré-produção enfrentaram 34 Polikarpovs I-15 e I-16 da Força Aérea Chinesa em 13 de setembro de 1940. O resultado foi que quase a totalidade dos biplanos chineses foram abatidos, com os relatos das baixas sendo confusos, e com apenas 4 Zeros recebendo pequenos danos durante o combate. Quando foram iniciados os combates da Guerra no Pacífico, os pilotos aliados ainda não sabiam como lidar com os Zeros. Como resultado, nos primeiros anos de guerra, os japoneses conseguiram uma decisiva vantagem no ar. O alcance dos seus aviões permitia que operassem a grandes distâncias de suas bases em terra ou dos porta-aviões. Com isso, os inimigos não conseguiam determinar corretamente quantas aeronaves operavam em seu teatro de operações, já que um mesmo avião poderia aparecer em diversas regiões e realizar diversos ataques. Os pilotos japoneses tinham a vantagem de operar um equipamento relativamente desconhecido pelos seus inimigos e da experiência de combate que haviam adquirido durante os longos anos de guerra contra a China. O foco da formação dos pilotos japoneses no início da década de 40 estava inteiramente na qualidade e não na quantidade. Mas após o ataque a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941, o cenário da guerra mudaria completamente esta situação. Antes focados em sua missão de expansão territorial em direção ao sul do Pacífico e à Austrália, os japoneses agora teriam que se proteger de ataques vindos também do leste, pela Marinha norte-americana. Os primeiros caças da Marinha e do Exército americano a enfrentarem o Zero foram o F-4F Wildcat e o P-40 Warhawk, ambos com menos agilidade que o oponente japonês. Mas devido à sua construção, os aviões americanos conseguiam absorver uma quantidade maior de dano e possuíam uma taxa de sobrevivência de pilotos consideravelmente maior que a do Zero. Com o tempo, os americanos entenderam que a chance de sucesso em um combate contra o Zero era pequena, por isso desenvolveram estratégias diferentes para conseguir tirar os japoneses de sua zona de conforto. Os Wildcat, por exemplo, possuíam cerca de 300 cavalos a mais de potência que o A6M, e em certas ocasiões poderiam utilizar isso em sua vantagem, mesmo sendo mais pesados. Para fugir de um combate, caças americanos recorriam ao mergulho, pois podiam sustentar maiores velocidades, devido à sua mais rígida e densa estrutura, e também conseguiam acelerar mais rápido com isso. Outra manobra que era frequentemente adotada pelos pilotos americanos contra o Zero era o Boom and Zoom. Nesta tática, o avião americano iria desenvolver uma alta velocidade e fazer uma passagem de ataque nos mais lentos aviões japoneses. Caso errasse o alvo ou o dano não fosse o suficiente, o avião não iria retornar imediatamente para o combate, e sim continuar seu trajeto, só que agora convertendo novamente sua vantagem de velocidade em altitude. Quando estivesse mais alto que os seus inimigos em uma posição favorável ao mergulho, retornaria ao ataque, sempre procurando manter uma vantagem de energia no combate. Havia também a Thatch Wave, desenvolvida pelo capitão John Thatch,
que fazia uso de 2 aeronaves, voando a cerca de 70 metros de distância uma da outra. Quando um Zero atacasse, as 2 aeronaves iriam se virar e começar a cruzar o caminho uma da outra, e em algum momento o Zero entraria na mira da segunda aeronave que não estava sendo perseguida, e que ficaria então encarregada de abater o avião japonês. Com o tempo, o ágil e frágil Zero começou a sentir as mudanças trazidas pelas inovações. Ao final da guerra, alguns aviões americanos já tinham quase o dobro da potência do Zero com uma aerodinâmica ainda mais desenvolvida. O P-38 Lightning e o F-4U Corsair agora também utilizavam canhões de 20 mm, com ainda mais e melhor munição, deixando a vantagem japonesa do poder de fogo também para trás. Uma boa parte dos pilotos mais experientes da aviação japonesa seriam perdidos nas batalhas do Mar do Coral e na desastrosa Batalha de Midway, o que se provou uma catástrofe a longo prazo. O Japão não possuía a capacidade de treinar rapidamente novos pilotos, e assim os novatos que chegavam ao campo de batalha tendiam a ser eliminados rapidamente. Existiram também diversas versões do Zero, com a primeira delas, o A6M1, existindo apenas na forma dos 2 primeiros protótipos. Com a troca da hélice de 2 pás por uma de 3 pás, o modelo logo foi aceito pela Marinha, mas no terceiro protótipo foi adotado um motor mais potente, o Nakajima Sakai 12, que geraria mais 160 cavalos de potência. O resultado foi tão incrível que esta nova versão, a A6M2, foi então adotada para a produção, com a adição mais tarde também de uma asa dobrável para o embarque em porta-aviões. Essa versão seria uma das mais produzidas na guerra. Mais tarde, em 1941, seria adotado o mais potente motor Sakai 21, que chegava a 1.150 cavalos e possuía um turbocompressor, rendendo ao modelo melhores características de voo em grandes altitudes. O problema é que o motor era mais pesado, e para evitar mudanças muito bruscas na fuselagem e no centro de gravidade do avião, foi escolhido então reduzir o tamanho do tanque de combustível que ficava entre o cockpit e o motor. As asas foram também alteradas, e canhões de 20 mm mais modernos foram instalados. A mudança para um motor mais potente, entretanto, não resultou em grandes ganhos de velocidade, mas agora o Zero possuía uma velocidade de mergulho melhor. Essas modificações, entretanto, diminuíram a autonomia em quase 1.000 km, mas ainda assim, essa versão, chamada de A6M3, seria aceita para serviço. Outra atualização da versão A6M3 seria o Zero A6M3 modelo 22, que retomou as capacidades de operar em longas distâncias por meio de novos desenhos de asas e compartimentos de combustível maiores. Em 1943, voaria o primeiro exemplar da versão A6M5, que tornou-se a mais famosa do Zero e contava com inúmeras subvariações que receberam diversas melhorias e modificações para tarefas específicas. Alguns modelos receberam canhões de 20 mm com mais munição, outros ganharam metralhadoras 13.2 mm, e alguns outros modelos foram alterados para missões noturnas com canhões de 20 mm extras voltados para cima, para a interceptação de bombardeiros B-29. Em comum, receberiam alterações nas asas e fuselagens, assim como nas superfícies de comando para maior eficiência. A versão A6M7 seria uma modificação para bombardeios de mergulho e atividades de ataque ao solo, empregando bombas e foguetes. Seu estabilizador vertical foi reforçado, podendo levar até 2 tanques extras de combustível nas asas. O A6M8 seria uma modificação mais tardia com armamentos mais pesados, apresentando 2 canhões de 20 mm e 2 metralhadoras pesadas de 13.2 mm, com um motor com quase o dobro da potência de um A6M2 original. Devido ao deteriorado estado da indústria japonesa, apenas 2 exemplares deste tipo voaram. Com a guerra ficando cada vez mais difícil para o lado japonês, medidas extremas foram tomadas.
inimigas. O avanço dos aliados no Pacífico empurrava, ilha por ilha, os japoneses de volta para o seu território original. As enormes baixas em combates navais, aéreos e terrestres resultaram na perda de importantes militares experientes, que lutavam desde os combates na China em 1937. Como resultado, agora grande parte das tropas japonesas eram de mais jovens e mal treinados militares, que se viam diante de um inimigo com uma capacidade de organização e tecnologia superiores, além de entendimento de como seus aviões funcionavam. Quando um novo avião surgia no teatro de operações, os japoneses tinham dificuldades em conseguir informações acerca do seu desempenho, como lembrou-se o as Saburo Sakai. A única informação que havíamos recebido sobre os aviões inimigos tinha sido uma única página de especificações sobre os aviões norte-americanos, ingleses e holandeses do período anterior à guerra. Conforme a guerra prosseguia, também não recebemos qualquer informação sobre as novas aeronaves inimigas e fomos forçados a simplesmente lidar com elas como pudéssemos, quando as encontrássemos. Com essa alarmante situação em mãos, o alto comando japonês criou um novo e desesperado tipo de emprego de aeronaves, os comandos kamikaze. Ataques nos quais os aviadores usavam o próprio avião como projétil não eram novidade, e já tinham sido amplamente realizados até aquele momento, por tropas aliadas e do eixo, contra embarcações inimigas ou outras aeronaves. O que fez a estratégia kamikaze se sobressair desses acontecimentos é que ela foi planejada e organizada utilizando jovens pilotos em situações desesperadas, em tentativas de prorrogar uma inevitável derrota. A palavra kamikaze possui origem na língua japonesa, em que kami significa divindade e kaze significa vento ou comportamento. O termo pôde ser observado pela primeira vez no folclore japonês ao se comentar sobre um tufão muito forte que supostamente destruiu a frota invasora mongol de Kublai Khan em agosto de 1281, acontecimento esse que salvou a sociedade japonesa de uma ocupação brutal. Assim foram formadas, em 1944, unidades de treinamento e combate utilizando táticas kamikaze. A ideia da prática era utilizar a própria aeronave como projétil em seu ataque, sendo esta muitas vezes preenchida com explosivos. A nomenclatura oficial utilizada pelos militares japoneses era Shinpu Tokubetsu Kogekitai, que significa Unidade de Ataque Especial do Vento Divino, e a ideia de enviar pilotos em missões suicidas contra o inimigo é acreditada ao capitão Motoharu Okamura. Em seu discurso para oficiais do comando japonês, Okamura comentou que a situação da guerra era desesperadora e que haveria voluntários de sobra para a empreitada, e que ele conseguiria com eles virar os resultados da guerra a favor do Japão. Mas foi o vice-almirante Takijiro Onishi que propriamente criou o primeiro esquadrão de kamikazes, com a condição de que se usasse apenas voluntários. Segundo os militares, o número de voluntários foi gigantesco, sendo 3 vezes maior que o de aviões disponíveis, mas essa história vem sendo contestada por diversos historiadores contemporâneos. É fato que muitos se voluntariaram para as missões por pressão da sociedade ou da família. Ser visto como alguém covarde na sociedade japonesa da época era uma grande vergonha, mais ainda durante a guerra. O treinamento dos voluntários era extremamente brutal, com intensas punições físicas. Processos de seleção também pressionavam ao máximo para que todos se voluntariassem e, em alguns casos, até mesmo aqueles que diziam não à missão eram incorporados à tropa como se tivessem concordado. Com o avanço da guerra, cada vez mais o treinamento de voo dos kamikazes era encurtado e, em meados de 1945, foi cortado pela metade. Havia sim aqueles que iam para o combate com a ideia de morrer pelo imperador e conseguir uma morte honrada, mas a análise de sua correspondência demonstra que a maioria dos kamikazes realizou o feito pelo senso de dever em proteger sua família, seus amigos e sua pátria. Um inimigo muito maior estava chegando e ameaçava os seus costumes e o seu país, e para muitos militares japoneses também era impensável não cumprir uma ordem, visto que o costume
costume está imbuído na própria cultura japonesa. Os pilotos eram orientados a não perderem sua vida por pouco, e em caso de mau tempo ou não localização dos alvos, poderiam plenamente retornar à sua base e esperar pela próxima chance de atacar, sem que fossem punidos de qualquer maneira. O primeiro ataque oficial de kamikazes ocorreu em 25 de outubro de 1944, na Batalha do Golfo de Leyte, nas Filipinas, com 5 integrantes da Força Suicida, pilotando aviões armados com explosivos sendo escoltados até a área onde se encontrava a esquadra americana. Apenas uma das aeronaves acertou seu alvo, o porta-aviões de escolta St. Lo, que afundou em seguida. No dia seguinte, mais ataques ocorreram, com 55 kamikazes tendo sido responsáveis por 7 acertos em porta-aviões, com 5 afundamentos de outras embarcações e danos de variados graus a outros 35 navios. O relativo sucesso dessas primeiras missões resultou na expansão do programa Kamikaze, mas seu maior esforço se daria em 1945, durante a Batalha de Okinawa, ocasião em que foram empregadas 1.465 aeronaves contra as forças aliadas. Com o tempo, aeronaves como o Supermarine Seafire e os Corsairs começaram a ser empregados em missões de interceptação de kamikazes, e as defesas antiaéreas foram capacitadas a lidar com a ameaça suicida. Isso fez com que os resultados dos ataques tivessem sua eficácia drasticamente reduzida, tornando-se cada vez menos atraentes. É fato que muitos oficiais japoneses também eram contra esse uso de equipamento e pessoal, por considerarem um uso pouco efetivo e dispendioso de recursos humanos. Mas ainda assim, os comandos kamikaze continuaram ativos até o final da guerra. O A6M0 foi utilizado até o último dia dos combates, e o fato de não terem sido feitas nele alterações estruturais muito intensas durante todo o percurso da guerra demonstra o quanto o desenho original já era maximizado para as características que o avião queria oferecer. O equilíbrio encontrado por Jiro Horikoshi e sua equipe no design do Zero fora algo incrível para a época e que manteve a aeronave em condições de combate por muito mais tempo do que se poderia imaginar. O tempo passou e as tecnologias foram trazidas para o campo de batalha, que então fizeram o lendário avião ficar obsoleto. Mas a marca que ele deixou na aviação, com o uso extraordinário de tecnologias novas para a época, e a ousadia da Mitsubishi em desafiar outros titãs industriais ficou para sempre na história. A capacidade de se produzir novas máquinas e pilotos no final ajudou a decidir a guerra. A imensa produção industrial norte-americana em muito superava a produção de caças do Japão, que ainda utilizava animais de tração em suas lentas e quase manuais linhas de produção. O que os japoneses pensavam que seria um conflito curto se tornou um longo embate de quase 4 anos de guerra, ao custo de centenas de milhares de vidas. Hoje, poucos Zeros restam em condições de voo, um deles sediado na Califórnia, voando para o Planes of Fame Museums, em Chino. Outros exemplares estão em exposições estáticas, vistos no Museu Smithsonian, em Washington, e no Museu Aeroespacial de San Diego, além de no Museu de Guerra Yushukan, em Tóquio. No total, foram produzidas 10.938 unidades do Mitsubishi Zero até o final da guerra, entre todas as variações desenvolvidas. Desde o início do conflito, apesar de a Mitsubishi ter sempre servido aos militares e construído aeronaves que acrescentassem poder aéreo ao Japão, Jiro Horikoshi se opôs veementemente ao que para seus olhos não passava de uma guerra fútil. Após a viagem que fizera aos Estados Unidos em 1930, ele pôde constatar as gritantes diferenças entre as evoluídas plantas industriais norte-americanas e as humildes fábricas japonesas, o que o fez crer que o Japão teria poucas chances após atiçar a ira dos Estados Unidos. Em um trecho do seu diário escrito nos últimos anos da guerra, ele disse: "Quando acordamos na manhã de 8 de dezembro de 1941,
nos encontramos, sem qualquer presciência, envolvidos na guerra. Desde então, a maioria de nós que realmente havia entendido a incrível força industrial dos Estados Unidos nunca realmente acreditou que o Japão venceria o conflito. Estávamos convencidos de que certamente o nosso governo tinha em mente algumas medidas diplomáticas que levassem o conflito a um impasse antes que a situação se tornasse catastrófica para o Japão. Mas agora, desprovidos de qualquer movimento forte do governo para buscar uma saída diplomática, estamos sendo levados à desgraça. O Japão está sendo destruído. Não posso fazer outra coisa senão culpar a hierarquia militar e os políticos cegos por poder por arrastar o Japão para este caldeirão infernal de derrota. O serviço da aeronave desenvolvida por Jiro, mesmo que em seu princípio tenha sido motivo de grande contentamento por ter prosperado além das expectativas em inovação, também se tornou a causa que levou o engenheiro a carregar consigo um grande fardo. Nos últimos anos da guerra, ele se sentiu em parte responsável pelos violentos eventos orientados pelo Império Japonês. Ver suas aeronaves causando tamanha devastação entre o céu e a terra, e ceifando milhares de vidas, que incluíam os próprios pilotos que as conduziam em ataques kamikaze, pesaram de forma severa para Horikoshi, a ponto de fazê-lo desenvolver um grau de ansiedade severa. Se não bastasse o estado psicológico fragilizado, ele também foi acometido por uma forte inflamação pulmonar. Mesmo que estivesse envolvido na elaboração dos próximos sucessores do Zero, como o Mitsubishi J2M Raiden e o Mitsubishi A7M Repo, a fábrica afastou seu principal engenheiro para que ele se recuperasse mais rápido. Mas a intensificação da presença americana em volta do país só tornou o retorno de Jiro uma probabilidade cada vez mais difícil e distante. O Japão enfrentou outro drástico terremoto em 7 de dezembro de 1944. Denominado Terremoto de Tonankai, atingiu a escala de magnitude 8.1 e sua intensidade fez com que a produção de novas unidades do Zero fosse interrompida. Não bastando o atraso nas operações, apenas uma semana após o desastre natural, uma nova onda de bombardeios iria suprimir a construção da aeronave. A cidade de Nagoya, por acomodar o centro da indústria aeronáutica do Japão, se tornou um alvo estratégico para os bombardeios conduzidos pelos norte-americanos. Nagoya já havia sido bombardeada pela primeira vez em 18 de abril de 1942, como parte do ataque de Doolittle, a resposta ofensiva dos Estados Unidos pelo ataque a Pearl Harbor. E no dia 13 de dezembro de 1944, a cidade novamente foi colocada nos planos de bombardeamento estratégico, desta vez com aviões Boeing B-29 Super Fortress, lançando bombas que tiveram entre seus principais alvos a própria planta industrial da Mitsubishi. Mesmo diante de constantes bombardeios, Jiro, que residia em Nagoya, se encontrava muito enfermo para deixar a cidade por um lugar mais seguro. Preocupado com o bem-estar de sua família, ele enviou seus 5 filhos e cunhado para sua cidade natal, Gunma, que se encontrava em situação mais estável por se tratar de uma área rural, longe de qualquer alvo ou iniciativa de ataque por parte dos americanos. Jiro e sua esposa, que se recusou a deixá-lo em meio ao caos que transcorria em Nagoya, se refugiaram nas proximidades da cidade e foram testemunhas da constante destruição ocasionada pelos B-29. Jiro retornou ao trabalho em uma estrutura improvisada pela Mitsubishi após o grande bombardeio de Nagoya e ficou transtornado com o tamanho da destruição que encontrara. A fábrica, que antes viu funcionar em um ápice, resumia-se no momento a um amontoado de destroços. É difícil acreditar que tudo isso aqui é verdade. Sei que em breve estarei bem. No entanto, estranhamente, sinto pouca disposição para voltar a trabalhar. As impressões da cidade estilhaçada e a fábrica arruinada jamais me deixarão. O horror com o qual conviveu fez com que Jiro, ainda com sua saúde debilitada, após apenas uma semana, resolvesse se afastar de vez do trabalho. Após anos construindo uma carreira que lhe proporcionou o título de um dos mais respeitados engenheiros aeronáuticos da Mitsubishi e do Japão,
Jiro Horikoshi deixou seu ofício. Ele concluiu que estava muito exausto, tanto em corpo quanto em mente, para continuar com uma tarefa que ele via como indigna: projetar armas para a guerra. Jiro acatou a sugestão de sua esposa e ambos retornaram a Gunma, onde ele passaria o tempo até os últimos dias antes da rendição japonesa. Em 2 de setembro de 1945, na Baía de Tóquio, o ministro das Relações Exteriores Mamoru Shigemitsu e o general do exército japonês Yoshijiro Umezu assinaram os termos de rendição do país no couraçado USS Missouri. O denominado VJ Day, ou Dia da Vitória sobre o Japão, marcou o fim concreto da Segunda Guerra Mundial e da Segunda Guerra Sino-Japonesa. O Império Ultramarino Japonês foi dissolvido e, junto a ele, o legado da infraestrutura que o acompanhou ao longo de parte do século XX. Em 1947, nos tempos de ocupação aliada no Japão, a Mitsubishi dissolveu sua ala de desenvolvimento bélico e se concentrou na produção de veículos civis. Apesar de ter se aposentado como engenheiro aeronáutico, Jiro Horikoshi não deixou de conviver com os cálculos e os conceitos de engenharia. No mesmo ano em que a Mitsubishi se voltou ao ramo automobilístico, Horikoshi foi convidado a lecionar na Universidade de Tóquio, onde havia consolidado sua formação. Ele também ocupou o cargo de diretor do Instituto de Aeronáutica e Espaço da universidade, e nos anos em que permaneceu como professor, pôde se reconciliar com sua vocação de projetar aeronaves. O ideal de Jiro sobre inovar e persistir em prover maior alcance à tecnologia foi repassado para diversas gerações que tiveram aulas com o respeitado engenheiro. Em uma de suas pesquisas de maior destaque, Horikoshi dedicou anos de seu trabalho em conjunto com colegas e alunos, estudando a redução da rigidez do controle de elevação como forma de melhorar o desempenho dos voos. Nos anos 60, foi nomeado presidente da Associação Aeronáutica do Japão e posteriormente foi condecorado com a Ordem do Sol Nascente de 3ª classe, concedida a civis e militares por seus serviços ao Japão. No ano de 1970, aos 67 anos de idade, Horikoshi realizou o sonho de infância ao embarcar em uma aeronave transatlântica cuja proposta se assimilava ao que Caproni havia tentado por anos, um avião transcontinental com uma grande capacidade de passageiros. Seu voo seguiu de Tóquio para Nova York, e o engenheiro pôde sentir o que imaginava quando criança ao ler artigos sobre voar em grandes aeronaves, cruzando longínquas distâncias. Ainda em 1970, ele escreveu um livro de memórias sobre a criação e fabricação do Zero, intitulado Águias da Mitsubishi, a história do Caça-Zero, sendo a obra traduzida para o inglês em 1981. A empreitada de Jiro inspirou histórias que se basearam em sua figura, como o protagonista do romance escrito por Kunio Yanagida, O Caça-Zero. Em 2013, o estúdio de animação japonês Ghibli lançou um filme biográfico sobre o engenheiro, chamado de Vidas ao Vento. Embora o filme enfatize o processo de invenção dos aviões de Jiro Horikoshi, os fatos sobre sua vida pessoal são em grande parte fictícios. O roteiro misturou elementos adaptados do drama escrito por Horitatsu em A Chegada do Vento, junto a eventos da vida pessoal do pai do diretor Hayao Miyazaki, Katsuji Miyazaki, que também fora um engenheiro aeronáutico de renome durante a Segunda Guerra Mundial e que, como Jiro, ficou profundamente frustrado por projetar aviões com propósitos belicosos. Um dos intentos do filme, ao associar as memórias do pai de Miyazaki e a constante presença do engenheiro italiano Caproni sobre a história de Jiro Horikoshi, foi trazer a reflexão de que sonhos podem unir pessoas, independente do tempo, lugar e situações. De igual modo, o Mitsubishi A6M0 teve seu destaque no mundo do entretenimento.
Diante de uma temática similar sobre fascínio por aeronaves, o filme de Steven Spielberg, O Império do Sol, de 1987, retrata a presença do Zero em algumas das suas mais tocantes cenas. O longa-metragem conta a história de Jim Graham, um garoto britânico que passa o final de sua infância até parte de sua adolescência em um campo de prisioneiros próximo a uma base aérea japonesa nos arredores de Xangai. Jim, que desde o início do filme se mostra uma criança cativada pela aviação, ao chegar ao campo se depara com o A6M em alguns momentos. O protagonismo do Zero na trama envolve não só o fascínio de Jim por aviões, mas o respeito à nobreza da ocupação dos pilotos, em especial como retratado no filme, o compromisso dos pilotos kamikaze. Em todas as cenas em que o Zero marca presença, Jim é tomado por uma profunda admiração tanto pela aeronave em si, como pela coragem dos homens que a pilotam. Outra obra que incide sobre a temática dos pilotos kamikaze, lançado no mesmo ano em que a animação de Miyazaki, é Zero Eterno, baseado em um romance de mesmo nome escrito por Naoki Hyakuta. Jiro Horikoshi faleceu em decorrência de uma pneumonia no dia 11 de janeiro de 1982, aos 78 anos de idade. O menino, que não possuía uma visão ideal para se tornar piloto, teve, no entanto, a visão para inovar aquilo que mais idolatrava e admirava. Para Jiro, projetar aviões mostrou que o ímpeto em inventar pode elevar, de igual modo, as mais ousadas aspirações da criatividade humana. O engenheiro, que com sua filosofia baseada na busca constante por inovação, foi um dos precursores da geração que elevou o Japão a uma das potências tecnológicas mais proeminentes do mundo, carregou a reflexão que, como dito pelo personagem de Giovanni Caproni na obra de Hayao Miyazaki, conclui: a inspiração leva ao futuro. E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a Sala de Guerra continue produzindo esses vídeos, considere colaborar conosco. Você pode nos ajudar mandando um Pix pra gente, ou então na nossa campanha lá no Apoia-se, onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ter seu nome exibido aqui nos vídeos. O link tá bem aqui na descrição. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.